Eu me chamo Gabriel. Quem mora sozinho sabe que a casa à noite parece ganhar vida própria. Qualquer estalo na madeira ou barulho no telhado faz a gente prestar atenção. Mas o que começou a acontecer na minha casa no ano passado foi muito além de simples barulhos de estrutura. Eu moro em uma casa antiga, com cômodos amplos e teto alto. Por volta de 2 meses depois de me mudar, comecei a acordar no meio da madrugada, sempre próximo das 2 da manhã, com um som abafado vindo da direção da cozinha. Era o som inconfundível de uma mulher chorando. Não era um choro alto ou escandaloso, mas um lamento profundo, doloroso, como se alguém estivesse sentado no escuro, com as mãos no rosto, sofrendo em silêncio. Nas primeiras vezes, o pavor de ter a casa invadida tomou conta de mim. Eu peguei uma raquete de tênis do lado da cama, caminhei a passos lentos pelo corredor, com o coração pulando pela boca, e acendi a luz da cozinha de soco. Mas o resultado era sempre o mesmo. A cozinha estava vazia, as portas e janelas trancadas por dentro, e o choro cessava no exato milissegundo em que a lâmpada acendia. Isso se repetiu por semanas, me destruindo psicologicamente. Eu já não conseguia mais dormir direto. Até a noite em que tomei uma atitude impensada. Acordei novamente às 2 da manhã com aquele lamento doloroso ecoando pelo corredor. Em vez de pegar a raquete e acender as luzes, decidi ir até lá no escuro total, me guiando apenas pelas paredes. Fui caminhando em silêncio absoluto. À medida que me aproximava da porta da cozinha, o choro ficava mais nítido, mais humano e mais perto. Quando dei os últimos passos e parei ao lado da mesa de jantar, na escuridão completa, o choro parou bruscamente. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. E então, bem ao lado da minha orelha esquerda, a poucos centímetros da minha pele, ouvi uma respiração profunda, trêmula e gelada, seguida pelo som de talheres de metal caindo muito devagar sobre a bancada da pia, um a um. Não pensei em mais nada. Corri para o quarto, fechei a porta e passei o resto da noite encolhido no canto da cama. Na semana seguinte, entreguei a casa para a imobiliária, mesmo pagando a multa contratual. Tem coisas que a gente simplesmente não deve investigar. Oi, ouvintes do canal, meu nome é Juliana. Sempre fui uma pessoa muito prática e racional. Quando me mudei para o meu primeiro apartamento sozinha, estava radiante com a minha independência. Mas em menos de um mês, as minhas noites se transformaram em um verdadeiro pesadelo. O tal fenômeno acontecia quando eu ia dormir, sempre naquele momento exato em que a mente começa a relaxar e a gente entra no limiar entre o estado de alerta e o sono profundo. Justo quando eu estava quase dormindo, eu sentia uma presença se aproximando do lado direito da minha cama. Logo em seguida, uma voz masculina, grave e extremamente baixa, sussurrava bem perto do meu ouvido. As frases não faziam sentido no começo. Às vezes a voz perguntava com um tom de ressentimento: "Por que você fez isso comigo?" Outras vezes, o tom mudava para algo calmo e perturbador, dizendo: "Eu gosto de te ver dormir." No início, tentei me convencer de que se tratava de alucinação hipnagógica ou paralisia do sono, reflexo do cansaço da rotina de trabalho e da mudança. Mas a sensação tátil do ar gelado, se movendo perto do meu rosto, quando a voz falava, era real demais para ser apenas imaginação. Decidi tirar a prova dos 9. Baixei um aplicativo de gravação de áudio contínuo no celular
E antes de me deitar, deixei o aparelho sobre o criado mudo, ao lado do meu travesseiro, gravando tudo. Na manhã seguinte, acordei me sentindo exausta, lembrando de ter ouvido os sussurros novamente no meio da noite. Peguei o celular e fui analisar a faixa de áudio. Avancei até o trecho por volta das 2:30 da manhã. O que ouvi me fez congelar. O gravador captou perfeitamente o som da minha respiração pesada de quem dormia. Mas então, ouve-se o som nítido de passos lentos, caminhando sobre o piso laminado do quarto. Os passos param aparentemente ao lado da minha cama. Em seguida, ouve-se um rangido suave e o som do tecido do colchão esticando, como se alguém tivesse se sentado ao meu lado. E logo depois, a voz grave sopra claramente no microfone do celular. Eu sei que você está me gravando. Peguei minhas bolsas, arrumei o básico e saí daquele apartamento no mesmo dia. Nunca mais voltei lá sozinha nem para buscar o restante dos meus móveis. Olá, aqui é o André. Eu moro no último andar de um edifício antigo no centro da cidade. Um prédio pequeno de apenas 4 andares que não tem elevador nem porteiro noturno. A rua à noite é extremamente silenciosa e deserta. Por morar sozinho no topo do prédio, eu já estava acostumado com a paz do lugar. Mas tudo mudou quando comecei a notar um padrão estranho na madrugada. Todas as noites, pontualmente às 3:15 da manhã, eu ouvia um clique vindo do corredor, fora do apartamento. Era o sensor de presença da escada acendendo a luz do andar. Em seguida, vinha o som de passos lentos e pesados subindo o último lance de degraus de madeira. Os passos caminhavam devagar pelo corredor fino e paravam exatamente em frente à porta do meu apartamento. A pessoa ficava ali parada por 2 ou 3 minutos, em silêncio absoluto, e depois os passos voltavam pelo corredor e desciam as escadas até a luz do sensor se apagar. Fiquei intrigado, achando que poderia ser algum vizinho sonâmbulo ou algum morador equivocado. Certa noite, quando ouvi o clique do sensor acender às 3:15, levantei em silêncio, sem acender nenhuma luz do meu apartamento, e caminhando nas pontas dos pés até a porta de entrada. Colei o rosto na porta e olhei pelo olho mágico. Para minha surpresa, o corredor estava iluminado pela luz amarelada do sensor, mas não havia absolutamente ninguém parado ali. O corredor estava completamente vazio. Aquilo me deixou muito perturbado, mas o pior ainda estava por vir. 2 noites depois, o ritual se repetiu. Ouvi o sensor acender, os passos subirem e pararem na minha porta. Fui novamente até o olho mágico para olhar. Mas dessa vez, ao encostar o olho no visor, a imagem estava na escuridão total. Não se via o corredor iluminado. Era como se alguém do lado de fora estivesse com a mão tapando diretamente sobre a lente do olho mágico. Fiquei paralisado, com o rosto a milímetros da porta. E foi aí que ouvi um som suave de papel sendo empurrado devagar por baixo da fresta da minha porta. Esperei o som dos passos se afastar e descer as escadas. Quando olhei para o chão, havia um pedaço de papel rasgado de caderno, e nele, escrito com uma caligrafia trêmula, estava a mensagem: "Eu sei que você está olhando por aí." No dia seguinte, mandei instalar 2 fechaduras Tetra e comecei a procurar outro lugar para morar. Meu nome é Larissa. Eu moro sozinha em uma casa de vila charmosa, mas muito antiga.
Tenho um hábito quase obsessivo de deixar toda a casa perfeitamente organizada e limpa, antes de ir para a cama. Odeio acordar e ver coisas fora do lugar. A minha sala de estar fica na entrada da casa e dá acesso a um corredor comprido que leva até o meu quarto no fundo. Na sala, tem uma poltrona individual de madeira e estofado pesado que costuma ficar encostada na parede lateral, virada para a TV. O problema começou quando passei a reparar que quase toda manhã, ao sair do quarto para preparar o café, a tal poltrona não estava no lugar onde eu a tinha deixado. Ela aparecia arrastada para o meio da sala, completamente virada de frente para o corredor, exatamente na direção da porta do meu quarto. No começo, achei que estava ficando louca, ou que por estar muito cansada, eu mesma estivesse movendo a cadeira antes de dormir sem me lembrar. Para tirar essa dúvida da minha cabeça, decidi comprar uma pequena câmera de segurança Wi-Fi com visão noturna e instalei no alto do armário da sala, apontada para a poltrona e para o corredor. Na manhã seguinte, ao acordar, lá estava a poltrona novamente virada de frente para o meu quarto. Peguei o celular e abri o aplicativo da câmera para checar as gravações da madrugada. Avancei o vídeo até o horário das 2 da manhã e fui avançando. Na filmagem em infravermelho, a sala estava na mais completa escuridão. De repente, sem que ninguém apareça na tela, a poltrona de madeira pesada começa a se mover. Ela não é arrastada bruscamente. Ela desliza suavemente pelo piso, sem fazer um único ruído, como se estivesse sendo flutuada ou empurrada por alguém, lentamente. A cadeira faz uma curva suave, se posiciona no meio da sala e para, virada exatamente para o corredor do meu quarto. E na gravação, ela permanece imóvel naquela posição até amanhecer. Ver aquela cadeira se movendo sozinha no escuro da minha própria sala foi a sensação mais aterrorizante da minha vida. Joguei fora a poltrona no mesmo dia e até hoje durmo com a porta do quarto trancada a 7 chaves e com uma cruz pendurada na porta do lado de dentro e outra do lado de fora do quarto. A história que vou contar para vocês aconteceu há poucos meses e foi o motivo direto de eu ter abandonado a minha casa e colocado o imóvel à venda. Meu nome é Caio. Eu morava sozinho em um sobrado moderno e tenho o sono extremamente leve. Há algum tempo, comecei a acordar no meio da noite com o barulho de chiado forte vindo da TV da sala. Eu achava aquilo bizarríssimo, porque a minha TV é um modelo Smart super novo. TVs modernas não ficam com aquele chiado analógico de chuvisco de antigamente. Quando não há sinal, elas apenas exibem uma tela azul com a mensagem de sem sinal ou entram em modo de descanso. Mas a minha TV ficava com aquele chuvisco cinza e barulhento, estourando o áudio na sala. Eu levantava, pegava o controle, desligava a TV e voltava a dormir achando que era alguma pane no sistema operacional do aparelho. Depois que isso se repetiu por 4 noites seguidas, fiquei irritado. Decidi que iria resolver o problema pela raiz. Antes de me deitar, fui até a sala, puxei o cabo de energia da TV e deixei o plugue solto no chão, a meio metro de distância da tomada na parede. Pensei comigo: pronto, sem energia quero ver como essa porcaria vai ligar agora. Fui dormir tranquilo. Mas por volta das 4 horas da manhã, fui despertado num pulo. O chiado estridente do chuvisco tomou conta da casa toda, num volume muito mais alto do que o normal. O som do chiado era quase ensurdecedor. Com o coração gelado de pânico e a mente, sem entender nada,
caminhei até a sala. A luz faiscante e trêmula da tela iluminava o ambiente escuro. A TV estava lá, ligada no brilho máximo, com a imagem cheia de chuviscos e um ruído insuportável. Olhei para o chão. O cabo de força continuava solto, totalmente desligado da tomada. Não sabia mais se estava dormindo ou acordado. A lógica simplesmente não existia mais ali. Tremia da cabeça aos pés, num gesto impulsivo, quase por puro reflexo de sobrevivência, para tentar parar aquele barulho horrível. Peguei o controle remoto sobre a mesa e apertei o botão vermelho de desligar. Contrariando toda a ciência e a razão, a TV obedeceu. O som do chiado cortou instantaneamente e a tela se apagou, ficando somente a tela preta. E foi exatamente nesse momento, ao olhar para a tela preta e espelhada da TV desligada, que vi o reflexo da sala iluminada apenas pela luz da rua que vinha da janela. No reflexo da tela, vi a silhueta escura de uma pessoa alta, sentada no meu sofá, bem atrás de mim, me observando em silêncio. O pavor me paralisou por 2 segundos, mas um instinto primitivo me disse para não me virar. Fingi com todas as minhas forças que não tinha visto nada no reflexo. Mantive os olhos fixos na TV apagada. Dei 2 passos bem devagar. Me virei de costas sem olhar para o sofá. Caminhei até o meu quarto. Entrei e tranquei a porta. Passei o restante da madrugada acordado, encarando a porta do quarto com uma Bíblia na mão. Na mesma manhã, assim que o sol nasceu, peguei uma mala de roupas, fui direto para um hotel e coloquei a casa à venda na imobiliária. Nunca mais pisei naquele lugar.